Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para juntos aprendermos a palavra de Deus. Seja bem-vindo, que nesta oportunidade, juntos, possamos aprender mais da palavra de Deus. Quero convidá-lo a fazer uma oração e assim darmos início à nossa escola bíblica dominical neste dia. Ore comigo. Senhor, nós te louvamos pela rica oportunidade de estarmos reunidos, podendo aprender, ó Pai, da tua palavra. Pedimos a ti as tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um que nos acompanha neste momento, e que a tua palavra possa, Senhor, achar guarida em nossos corações. Por isso, neste dia, Senhor, pedimos a ti as tuas mãos estendidas sobre a vida do nosso professor, ó Pai, que irá ministrar a aula nesta manhã. Sê com ele, Senhor. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Hoje estamos aqui para juntos aprendermos mais uma vez a nossa escola bíblica dominical. Estamos aqui no quarto trimestre do ano de 2021, onde nós estamos aprendendo sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Jesus Cristo. Esse trabalho é o trabalho da Superintendência da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja aqui em Jundiaí, presidida pelo pastor Ezequias. Pois bem, hoje vamos estudar a lição de número 2, a lição do dia 10 de outubro de 2021. O título da nossa lição: Saulo de Tarso, o perseguidor. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A verdade prática nos ensina: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário, já teria acabado ao longo da história. Para você que não tem a lição, você pode acompanhar a leitura que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulos número 8, versículos de número 1 a 3, depois Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos 4 e 5, também Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos de 9 a 11. Eu vou fazer a leitura da nossa leitura bíblica em classe. Atos, capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 22, versículo 4. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisão tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e de todo o conselho dos anciões, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estavam, a fim de que fossem
castigados. Atos 26. Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todos os nas sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Nós vamos, neste momento, eu quero apresentar aos irmãos o nosso professor desta oportunidade, nosso professor presbítero Juliano. Ele congrega na nossa sede do setor 1, na Colônia, e ele será o nosso professor. Caso você tenha dúvida, queira fazer perguntas sobre essa lição, deixe-a no chat e no próximo domingo, permitido o bom Deus, nós estaremos respondendo as perguntas dos nossos irmãos. Você quer também oração? Não há problema. Você pode manifestar o seu pedido de oração também no chat e toda a Igreja do Senhor estará orando em seu favor. Que Deus abençoe. Uma boa aula a todos. Nosso professor Juliano está com a sua oportunidade. Olá, meus amigos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Amém? Estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando dessa lição da Escola Dominical com os irmãos. Fico muito honrado pelo convite, pela confiança que foi colocada sobre mim. Agradeço aí o pastor Marcelo, o pastor Ezequias por essa confiança e agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 2, que tem o título, como já foi dito, Saulo de Tarso, o perseguidor. Então nós vamos falar de um momento da vida de Saulo, antes da sua conversão, quando ele queria ou quando ele desejava muito a perseguição à Igreja de Cristo que estava em expansão. Então vamos lá, Saulo de Tarso, o perseguidor, lição de número 2. Quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, a gente vai ver que logo após a ascensão de Cristo, a igreja começa a se expandir, começa a ter uma ascensão muito grande. Você olha lá, a pregação de Pedro, Pedro prega 1.000 pessoas se convertem. Depois, num outro momento, mais 3.000 pessoas se convertem, milhares. Então a igreja estava crescendo muito. Então, Atos dos Apóstolos vem narrando a expansão da igreja durante todo o seu desenvolvimento após a ascensão de Jesus. Entretanto, também no próprio livro de Atos, o próprio comentarista da lição vai falar que Atos também retrata um fariseu daquela época, naquele momento, que tinha muito prestígio com o povo, entre os judeus, os sacerdotes, no próprio Sinédrio. Era uma pessoa bastante querida pelo Sinédrio e por causa de ser tão querida, sim, ele tinha uma liberdade muito grande entre eles. E com essa liberdade, o que essa pessoa faz? Decide começar a perseguir a igreja. Quem é essa pessoa? O próprio Saulo, que nós estamos estudando na aula de hoje. Então, o que Saulo faz? Ele usa desse prestígio que ele tem, obviamente era uma pessoa para conseguir esse prestígio de bastante sabedoria, tinha uma integridade muito grande, um zelo pela palavra de Deus muito grande, então ele usa desse prestígio para começar a correr atrás, a buscar pessoas crentes em Cristo, aqueles que estavam seguindo a Jesus, para matá-los. Então nós vamos ver nessa aula como se dava a perseguição do Saulo naquele momento em relação à igreja. Então nós estamos estudando nesse trimestre a pessoa de Paulo e nessa aula de hoje nós vamos estudar somente esse pedacinho da vida de Paulo, que é quando ele começa a perseguir a igreja antes da sua conversão. Vamos lá? Então, para começar, eu quero frisar a verdade prática que o comentarista trouxe nessa lição. Olha só o que está escrito, verdade prática. A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento. Pelo contrário, já teria acabado ao longo da história.
Essa é uma verdade muito interessante, porque a igreja só vive até hoje porque é uma igreja de Deus, divina. É Jesus que sustenta a igreja. A gente vai ver no final dessa lição o versículo que fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas, meus irmãos, se não fosse a obra do Espírito Santo, a proteção de Jesus, a igreja já tinha acabado há muito tempo. Possivelmente, até me arrisco dizer, que Saulo era o personagem que realmente teria extinguido a igreja da face da terra. Entretanto, como a igreja é uma instituição divina, dirigida por Deus, cujo Cristo é a cabeça, nós estamos aqui até hoje, pois o Senhor zela por cada um de nós. Deus zela pela sua vida, Deus zela pela minha vida, porque nós somos a igreja de Deus. Então, não importa a perseguição, não importa as dificuldades que a igreja passa, a mão do Senhor sempre estará sobre a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então, no primeiro tópico, vamos lá? Primeiro tópico diz, deixa eu achar, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Primeiro subtópico, Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Essa descrição é o próprio apóstolo Paulo, né, depois da sua conversão, que vai dizer a respeito de si quando ele não era crente, quando ele não tinha se convertido. Então isso está escrito onde? Em 1 Timóteo 1,13. Paulo escreve assim a respeito dele mesmo antes da sua conversão. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei a misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade. Então o que acontecia? Nessa ignorância, nessa incredulidade que Paulo retrata de si, ele era blasfemo, perseguidor e insolente. Por quê? Porque ele sentia dentro dele a obrigação de perseguir a igreja de Deus. Ele sentia que fazendo isso ele estava fazendo algo que era certo. Então, o extremo zelo que Paulo tinha sobre a palavra de Deus, sobre a lei do Antigo Testamento, fez com que ele tomasse essa atitude de perseguir a igreja. É tão interessante que o comentarista dessa lição, ele quer frisar tanto a respeito da perseguição de Paulo, que olha as palavras que ele utiliza para mostrar a relação entre Saulo, né, que era perseguidor, e a igreja no primeiro subtópico. Você vai ver aqui, ó, quando ele vai falar, como um fariseu fanático. Anota aí, se você tiver com a lição e tiver com um grifa-texto, pode até grifar aí, ó. Grifa aí, fariseu fanático. Daí você vai passando, ó lá, destruir. Tinha a convicção que seu papel era destruir. Grifa destruir, então, fariseu fanático. Tem destruir, matar, prender, postura arrogante, truculento, grande violência, atacar. Veja as palavras que o comentarista da lição usa quando ele se retrata com Paulo em relação à igreja. Veja que só são palavras duras, né? Palavras de grande violência, fariseu fanático, matar, prender, arrogante, truculento. Então, com isso, o comentarista quer deixar bem claro para a gente, né, que realmente Paulo era de extrema violência. Eu até brinco, né? Se você ou eu fôssemos crentes em Cristo na época de Paulo, na época de Saulo, né? Lá do primeiro século, você imagina lá, você lá, de manhãzinha, acorda, crente em Cristo, vou comprar um pão na padaria, né? Eu só contextualizo, usando o nosso linguajar do nosso dia para aquela época, né? Não era bem assim, mas tudo bem. Você vai lá, vou comprar um lanchinho na padaria, um pãozinho na padaria, de manhãzinha, tá indo na padoca, hora que olha na padaria, lá, quem tá lá dentro? Saulo, o fariseu, o perseguidor. Você olhar... acho que vou deixar o pãozinho para tarde, não vou, deixa o pão quieto, não quero pão hoje não. Ele era conhecido, ele buscava os crentes em Cristo e queria exterminá-lo. Tanto é que na sua conversão, né, ele era tão conhecido que acontece toda aquela cena. A conversão é da próxima lição, mas Deus fala com Ananias para ir até a casa dele, né? E aí ele fala, Senhor, Saulo eu conheço bem. Então você percebe que entre os irmãos em Cristo, eles conheciam muito bem quem era Saulo, sabia da sua grande violência, sabia da perseguição que ele causava com relação à igreja. Então, obviamente, as pessoas evitavam, os crentes em Cristo evitavam Saulo, né? O segundo subtópico, as ameaças de Saulo de Tarso. Eu grifei, né? Pedi até para você grifar as palavras que o comentarista usou quando retratava Saulo no primeiro subtópico. Mas você pensa que acabou? Não, no segundo subtópico ele usa outras palavras também dando o mesmo sentido. Olha lá, ele usa fera selvagem, perseguidor,
exterminador, conduzia à prisão, açoitava, não poupava ninguém, não poupava ninguém. Então, meu irmão, é assim, ó, daquela época, Saulo era realmente o expoente da perseguição. Você podia pensar assim, qualquer pessoa que você pensasse, falou em Saulo, os cristãos daquela época falaram assim, vai embora, foge, porque esse homem vai querer matar a gente, ele não vai nos poupar. Então, tem um versículo aqui que eu quero citar com os irmãos, Atos, capítulo 9, os primeiros versículos, diz assim, Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas. Veja que ele usa a expressão respirando ameaças de morte. Tem outra tradução que fala assim, ele tinha ânsia por matar. Olha como que Paulo, eu acho que não devia ser uma vida legal, uma vida feliz a vida de Paulo, não. Mas ele respirava querer matar, ele desejava a morte daqueles que eram discípulos do Senhor. E aí ele dirige-se ao sumo sacerdote para lhe pedir cartas. O pastor Ezequias, ele comenta na aula introdutória dele que todo mundo, né, ele até usa essa expressão, né, até mesmo os não cristãos sabem que Saulo era realmente um arqui-inimigo da igreja, sabe? É algo extremamente conhecido, né? Até aqueles que não eram da igreja sabiam que naquela época Saulo está perseguindo aqueles que se dizem cristãos, até aqueles que não se importavam. Era tão claro, tão nítido que isso é indiscutível. Olhou Saulo, a pessoa ia falar assim, esse aí está perseguindo a igreja, está matando os crentes em Cristo. Então, ele, a Bíblia diz aí, né? Respirava ameaças de morte, ansiava por matar. E os textos que a gente vê aí do próprio comentarista da lição usa nessas palavras, perseguidor, exterminador, conduzia à prisão, não poupava ninguém. Bom, o terceiro subtópico vai dizer assim, ó, por que Paulo perseguia os cristãos? Por quê? Essa é uma pergunta interessante, né? Ele continua, também escreve aqui, perseguidor inclemente, né? Perseguidor inclemente, ele não poupa adjetivos para retratar Paulo, né, o comentarista dessa lição. Mas realmente é muito importante para mostrar, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, não, eu entendi, mas não é para tanto. Não. Saulo realmente perseguia mesmo para matar, né? Não tinha clemência com ele, não. Saulo não tinha clemência, não. Mas por que ele perseguia? O comentarista vai trazer a seguinte frase, pelo zelo destrutivo que ele tinha pela lei de Deus, que é o Antigo Testamento, né? Para Saulo, naquela época, o fato de Jesus ter morrido na cruz e ser considerado Cristo era a maior blasfêmia. Isso aí era escandaloso para ele. Ele fala assim, esse Jesus que vocês estão falando que é o Cristo, o meu Messias, morrer pendurado no madeiro, não, isso é blasfêmia da mais alta estirpe, eu tenho que exterminar isso para que nunca ninguém mais possa proferir uma blasfêmia dessa. Então, o que acontece é que Saulo, ele tinha dentro de si aquele texto de Deuteronômio, né? Deuteronômio 21 e 23, que diz, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando ele olhou, pendurado no madeiro é maldito, então todo aquele que for pendurado é maldito. E aí ele olha para Jesus, Jesus é crucificado, ele fala assim, é impossível, na perspectiva de Paulo, de Saulo, né, naquela época, antes da conversão, é impossível que o Messias seja considerado maldito. Isso é tão interessante que o próprio pastor Ezequias fala que o Paulo conhecia muito bem a sua cultura, né? Era uma pessoa realmente bem atualizada da sua cultura e ali da região e da religião onde ele vivia, a religião que ele tinha, que quando ele escreve, depois da conversão, quando ele escreve que Jesus, que o Cristo crucificado, ele escreve falando que os judeus consideram isso escandaloso. Então, ele escreve assim, falando assim, olha, nós pregamos, vamos ler. 1 Coríntios 1, 22 e 23. Ó, olha só, 1 Coríntios 1, 22 e 23. Ele fala assim, ó, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Olha só essa expressão, Cristo crucificado, né? O Messias crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura
para os gentios. Então, quando Paulo fala sobre o Cristo crucificado, ele vai falar, os judeus consideram isso escandaloso, essa mensagem é escandalosa. Antes da conversão de Saulo, ele considerava isso escandaloso também. Ele entende muito bem o escândalo que os judeus veem quando ouvem essa história, né? O Messias crucificado. Isso é um escândalo tão grande que pensa assim, poxa, Deus se fez carne e se pendurou no madeiro para ser maldito. Isso aí é escandaloso. Só que Saulo precisou ser transformado, né? Obviamente a transformação de Saulo e a própria vai ter a lição, né? O Cristo crucificado lá na frente. Mas já vou dar uma pinceladinha aqui, né? Porque senão não posso deixar esse ponto aberto. Quando Paulo fala assim, para os judeus, Cristo crucificado é uma blasfêmia, porque todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, passa por aquele processo de aprendizagem, como o pastor falou na aula passada, revisa todos os pontos, liga todos os pontos, entende que tudo que Jesus fez, falou, tinha um cunho teológico mais profundo, não era somente aquele do dia a dia, ele chega a alguma conclusão, ensinada pelo próprio Jesus, que ele escreve em Gálatas. Olha só, vamos ler, gente, ó. Gálatas capítulo 3. Lucas, João, Atos, Romanos. Eu quero que você abra aí comigo. Então, veja, a mensagem Cristo crucificado é considerada escandalosa para os judeus. Por quê? Porque todo aquele que é pendurado no madeiro é considerado maldito, como diz em Deuteronômio 21. Mas quando Paulo se encontra com Cristo e aí passa a transformar o seu pensamento, a entender o que é realmente a mensagem da cruz, ele escreve, Gálatas, capítulo 3, verso 13, o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, enquanto antes da sua conversão, essa frase, esse verso, né, esse texto, maldito aquele que for pendurado no madeiro, fazia com que o Jesus crucificado era uma mensagem escandalosa, quando ele tem a revelação, entende, poxa, agora entendi. Maldito aquele que for pendurado no madeiro, mas Jesus entrou no madeiro se fazendo maldição em nosso lugar. Você entendeu? Então, o Cristo, que não é maldito, aceitou. Ele fala assim, Cristo nos resgatou da maldição, se fazendo ele próprio maldição. Ele aceita a maldição sobre si para trocar o lugar conosco. Irmãos, isso é maravilhoso. Você tem que levantar a mão para o céu e glorifica Deus aí. Nós que que éramos malditos por causa da lei, Cristo nos resgatou dessa maldição, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Se hoje não há mais maldição, é bênção para a sua vida. Jesus é bênção para a sua vida. Glorifique a Deus, porque essa é a mensagem do Cristo crucificado, aquele que tomou a cruz no seu lugar. O ponto central desse primeiro tópico é o seguinte: no mundo de hoje, há perseguição contra os cristãos. No mundo de hoje, há perseguição contra os cristãos. Nós vamos tocar nesse ponto especificamente da perseguição atual no terceiro tópico, beleza? Segundo tópico, a perseguição contra a Igreja de Cristo. E aí o segundo subtópico, o primeiro subtópico, né, do segundo tópico diz contra os seguidores de Jesus. E aqui o comentarista vai frisar algo importantíssimo. O anseio de Paulo, a intenção dele era acabar com a igreja. Esse era o desejo dele. Enquanto houvesse um cristão respirando, do ponto de vista de Saulo, o serviço dele não havia acabado. Lembra que ele tinha um zelo destrutivo pela lei e o intento dele era exterminar todo aquele que pregasse Cristo crucificado, que era uma mensagem escandalosa. E aí o anseio dele era destruir, dar fim, dar cabo da Igreja de Cristo. Aí você pode falar assim, não, você está exagerando, né? Ele só perseguia aqueles que eram os mais expoentes na fé, os apóstolos. Não. Irmãos, o desejo dele era, de fato, exterminar, causar extermínio, dar a extinção da igreja. E isso está escrito na própria palavra. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 8.
e o verso 3. Olha só o que a palavra nos diz. Atos 8:3, o escritor aqui de Atos, quando vai relatar sobre a perseguição de Saulo pela igreja, ele escreve assim: Saulo, porém, queria destruir a igreja. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Irmão, entenda isso, ele queria destruir, dar fim. Por isso que eu comentei, né? Se você fosse um crente daquela época lá, estivesse andando na rua, né? E Saulo aparecesse naquela calçada, né? Você corria. O crente dali falava, ih, já vem Saulo. Mesmo que ele não soubesse que você era crente, você melhor passar longe. Eu acho que ele até andava com uma espada aqui do lado, aqui assim, ó, para pegar qualquer um que tivesse por caminho. O desejo dele era destruir mesmo, irmãos. Assim, olha que situação. Queria destruir a igreja. Continuando o verso, né? Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Bom, deu para entender que Saulo realmente tinha o intento de dar fim na igreja. Aí você pode pensar, né? Poxa, Saulo perseguia a igreja. Será que Jesus se importava com isso, né? Será que Jesus tinha isso também? Isso causava alguma coisa em Jesus, né? Você entendeu? Tipo, será que Jesus fala, tá perseguindo, deixa perseguir aí, dá nada não. É interessante ver isso, porque quando Saulo se encontra com Cristo, né, na sua conversão, e aí a conversão, eu já falei, né, é a matéria da lição adjacente à nossa. Jesus se dirige a ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou por que persegues a mim? Por que você me persegue? Olha que interessante, né? Jesus considerou claramente que a perseguição que Saulo fazia aos crentes nele, né, aos crentes em Cristo, aos seus seguidores, era uma perseguição a ele próprio. Você percebeu? Você entendeu? Jesus fala assim, Saulo, por que você me persegue? Jesus não disse para Saulo, Saulo, por que você persegue os meus seguidores? Não. Jesus comprou essa perseguição para ele. Falou assim, Saulo, você está perseguindo a mim. Quando persegue os meus seguidores, quando persegue os meus filhos, a mim você persegue. Veja que Jesus assume isso como um problema dele, né? Como um problema que acontece com ele. E aqui é uma mensagem interessantíssima. Porque, meu irmão, não importa o que você passa ou o que fazem com você, ou as perseguições e lutas que tenham na sua vida, Jesus não está alheio a isso. Jesus sabe muito bem o que você tem passado, o que você tem vivido, não importa a perseguição, não importa a luta, Jesus entende que se faz contigo, que é servo dele, que ama ele, está fazendo com ele próprio. Ele diz assim, por que faz isso comigo? Então, entenda, Jesus comprou todas as suas dificuldades. Jesus comprou todas as suas lutas. Jesus não está alheio à sua vida. Ele se importa contigo e aquilo que acontece contigo, ele considera que está acontecendo com ele próprio. Então, as suas vitórias, Jesus considera como vitórias dele. As suas lutas são lutas de Jesus. Às vezes consideramos que há derrotas na nossa vida, mas não pense assim. Jesus é Senhor dos senhores e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Jesus. Então deixa o Senhor governar a sua vida, porque Ele sabe o que faz. Amém? Então Jesus mesmo entende. Saulo, você está me perseguindo. Aí vamos ler na Bíblia, né? A gente falou que Saulo era o perseguidor, afirmamos isso dezenas de vezes, e aqui contra os seguidores de Cristo, mas Paulo, na visão dele mesmo, né? Saulo na visão dele mesmo, né? Depois de convertido. Será que ele, depois de convertido, será que ele entendia o mal que ele fez para a igreja? Sim, meus irmãos. Vamos ver alguns textos? Abre aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Veja Saulo pelo próprio apóstolo Paulo. Quem é ele pela visão, quem era ele pela visão dele mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, e o verso 3 a seguir, que diz assim, Atos 22 e 3, Paulo falando, e falava inclusive em língua hebraica, como o pastor comentou na aula passada a respeito desse texto. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel,
segundo o rigor da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês são no dia de hoje. Você pode falar, aqui ele está considerando que ele era o bambambam. Ele está simplesmente se elogiando, fazendo algo que sou zeloso, sempre rigor da lei, todos os nossos antepassados. Mas olha o que começa a partir do verso 4. Persegui esse caminho até a morte, prendendo homens e mulheres, lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também estivessem para serem punidos. Ora, versículo 6, aconteceu que, estando eu viajando, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, aí eu quero parar, porque quase ao meio-dia é a lição da próxima aula. Mas veja que ele disse, eu, que era o homem do rigor da lei, zeloso em tudo para com Deus, fui um perseguidor, até a morte levei homens e mulheres lançando na cadeia, vocês são testemunhas. Ou seja, ele disse o quanto ele fez mal à obra de Deus antes de se converter. Continuando, Atos 26, mais um outro evento onde Paulo fala a respeito de si antes da sua conversão. 26, versículo 9. Na verdade, Paulo falando a respeito dele mesmo, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Meus irmãos, eu imagino quanto isso deve doer no coração do apóstolo. O apóstolo Paulo falou, eu briguei muito dos irmãos até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, os perseguia até as cidades estrangeiras. Com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por ele comissionado. Ao meio-dia, meu irmão, não importa o tamanho da perseguição, haverá o meio-dia. O meio-dia vai chegar onde Deus vai mudar o quadro do perseguidor. Fica em paz com relação a isso. Deus não está alheio às perseguições. Às vezes você está orando por alguém que te persegue, seja no seu emprego, seja na escola, seja na sua vizinhança, no condomínio, mas ore pela conversão dele, porque haverá o meio-dia na vida desse cidadão. Deus considera essa perseguição como uma perseguição a ele próprio. E se você buscar ao Senhor, o meio-dia chegará para essa pessoa. Paulo percebeu isso, falou, perto do meio-dia eu vi Jesus e eles verão Jesus. Oremos por aquele que nos persegue. Mas ainda assim, Paulo fala mais a respeito dele, né? Só li de Atos, tem Filipenses capítulo 3. Leia comigo. Olha o que Paulo fala a respeito de si antes da sua conversão. Em Filipenses 3, verso 5 a seguir, diz assim, fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei era fariseu, quanto ao zelo, eu era o perseguidor da igreja. Nossa, ele era tão zeloso que ele falou assim, e perseguir a igreja era zelo. Então, quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E Gálatas, um pouquinho para trás aqui. Gálatas 1 e verso 13 diz assim, porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Você percebe, meus irmãos, que o próprio apóstolo Paulo tinha plena consciência, plena convicção de quem ele era antes da sua conversão e de como, de forma violenta,
perseguia e queria destruir os nossos irmãos. Meus irmãos, esse homem era brabo, hein? Eita, homem brabo esse Saulo aí, na verdade. Mas que Deus nos livre de perseguidores dessa categoria, não é verdade, meus irmãos? Bom, continuando, segundo subtópico, Saulo de Tarso e Estevão. Então, entre os capítulos 6 e 8 de Atos, vai aparecer a figura de Estevão. Na nossa lição, né, e aqui também nesse subtópico, vai aparecer essa figura do Estevão, né, porque foi considerado o primeiro mártir, né? Então, um homem extremamente conhecedor da palavra de Deus, um homem que tinha uma habilidade de articular com as palavras, de explicar, um mestre realmente, assim, abençoadíssimo. Eu tenho certeza que todos os dirigentes e pastores desejariam ter um Estevão entre o seu corpo de obreiros, não é verdade? Entretanto, meus irmãos, esse Estevão ele foi apedrejado, como a gente vai ver aqui na própria lição, vai ver também na própria palavra de Deus, e Paulo consentiu na morte desse homem, um homem extremamente querido por todos, um homem, enfim. Leia lá Atos capítulo 6, 7, 8, você vai ver que ali, meus irmãos, Estevão, diante da morte, orava ainda pedindo perdão pelos seus algozes. Então, enfim, Estevão era um homem excepcional. E Saulo, ainda assim, consentiu na morte de Estevão, né? As pessoas colocavam as roupas sobre os pés do apóstolo, né? Na verdade, na época ele não era apóstolo, era perseguidor. Colocavam suas roupas aos pés de Saulo, dizendo assim, olha, eu participei da morte de Estevão. Tipo assim, estou indo de bem contigo, nós estamos aí alinhados. É catastrófico. Mas o que eu quero chamar a atenção são dois textos, e aí o de Estevão vai chamar a atenção, exatamente esse texto não se refere a Estevão, mas casa bem com essa história, que é o apóstolo Paulo falando sobre si mesmo, quando ele era antes e quando ele é depois de convertido. Gálatas 1,14, nós acabamos de ler Gálatas 1,13, mas vamos ler Gálatas 1,14. Olha só o que diz Gálatas, Romanos, Coríntios, Gálatas 1,14. Diz assim, na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então ele olhava para ele, quando ele, antes de ser crente, antes de ser convertido, ele olhava para ele e falava assim, eu levava vantagem sobre todos, sabe? Tipo, eu realmente levava a sério a lei, eu não tinha assim, comigo não tinha meio termo, ou tá certo ou tá errado, não tem jeito, tem que ser firme, sabe? Não havia espaço para brincadeira para Saulo, né? Então ele levava vantagem, ele ia a fundo, e quando era para estudar, estudava, quando era... Você entendeu? Ele era empenhado demais naquilo que ele fazia antes da sua conversão. Você entendeu? E aí ele se converte. E olha só o que ele fala sobre ele após conversão. 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 15 e o verso 10. 1 Coríntios 15, 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Agora ele está convertido, tá, irmãos? E a sua graça me foi concedida. Não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Esse todos eles, ele está se referindo aos apóstolos. Então veja que interessante. Quando ele não era convertido, ele falava, eu levava vantagem às pessoas da minha época. Depois que ele se converteu, ele falou, a graça de Deus me transformou em quem eu sou, e eu trabalhei muito mais do que os apóstolos trabalharam, que todos eles. Aqui você pode pensar de duas formas diferentes o que ele está querendo dizer. Eu trabalhei mais do que todos eles, ou seja, mais do que cada um deles, ou trabalhei mais do que todos eles, todos eles juntos. Aí não dá para saber qual dos dois, né? Eu não tenho essa percepção. Mas, de qualquer forma, ele está falando assim, eu me sobressaía antes da minha conversão entre os meus irmãos que eram judeus e eu achava que estava fazendo certo. Quando me converti e encontrei a verdade, eu continuo me sobressaindo entre os meus irmãos atuais, agora que eu entendo que sou um servo de Cristo. E o que me chama a atenção sobre isso?
Porque Deus conhece o apóstolo Paulo, conhecia quem ele era antes da sua conversão, sabia desse zelo e desse empenho. Ele só estava usando esse zelo e esse empenho de forma errada. Quando Deus se encontra com ele, o próprio Jesus vai falar assim, ele para mim é um vaso escolhido. Por quê? Porque eu preciso desse zelo, eu preciso dessa personalidade, eu preciso dele para a minha obra. Então, o que Deus faz não é virar para ele e falar assim, ó, eu vou apagar quem você é totalmente, você desaparece e agora... Não, Deus fala assim, eu te criei, eu te fiz, eu tenho que tirar de você os maus costumes, eu tenho que tirar de você o pecado, eu tenho que tirar de você aquilo que não me agrada, mas quem você é. Essa sua personalidade, às vezes nós somos alguns mais explosivos, outros mais calmos, outros mais temperamentos, uns mais analíticos, outros mais alegres, enfim, cada um de nós temos uma personalidade. Deus quer usar a sua personalidade na obra dele. Você entendeu? Paulo, ele era assim. Onde ele ia com vontade. Só que no começo, antes da sua conversão, ele ia com vontade naquilo que era errado. Deus falou assim, eu preciso dele, porque esse ímpeto que ele tem na minha obra será de muito valor. Deus conta contigo, meu irmão. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Não pense que você é um erro. Muito pelo contrário. Deus ofereceu Jesus na cruz por você, para que você possa adorá-lo, para que você possa se encontrar com ele. Deus conta contigo na obra dele. Deixa simplesmente Deus te usar, Deus aparar aquilo que não agrada a ele, para que você, criado por Deus, seja um grande expoente na obra de Deus. Amém? Continuando. Terceiro subtópico, né? Terceiro subtópico, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Então, a igreja atual, né, o comentarista vai dizer assim, desperta fúria de autoridades políticos e religiosos. Vamos orar pela igreja perseguida. Eu quero colocar aqui na tela, né, para que vocês possam ver, um mapinha aí, né, dos países onde tem maior perseguição, né? A fonte está aí embaixo, né? Então, aqueles países onde a perseguição por ser crente em Cristo é mais acentuada, né? Tem a famosa janela 1040 também, mas enfim, aqui é onde você professar abertamente que é crente em Cristo, você vai encontrar alguma certa resistência. Aqui tem a lista também, né? Deixa eu colocar a lista para vocês dos o top 10 países de perseguição, né? E aí eu recomendo seriamente que, se possível, não vá para lá, a menos que você vá fazer a obra missionária e aí esteja vocacionado para isso. Peça para que Deus te oriente. Mas aventurar-se, eu recomendo não fazer isso. Tá aí os 10 países. Perceba que alguns são perseguições por política, né? E outros são perseguições religiosas. Contudo, como tanto um quanto o outro, simplesmente o fato de você falar que é crente em Cristo, você sofrerá perseguição nesses países. Entretanto, existe aqui no nosso país, e aí você pode pensar, mas no Brasil não tem, nem tá pintadinho aí, nem estava pintadinho aí, mas não existe uma perseguição instituída no nosso país. Mas existe uma perseguição que é uma perseguição que o comentarista usa a expressão sofisticada, que é aquela perseguição mais velada, quieta, que é o que, assim, ele fala assim, ó, no campo cultural. Ele tenta reduzir a sua fé em Cristo somente para a sua área privada. Você fala assim, você não pode falar de Cristo para todo mundo. Você quer ser cristão? Seja cristão na sua casa. Se você falar de Cristo numa escola, num lugar aberto, você será motivos de chacota, de zombaria. Às vezes você vai olhar assim, as pessoas tratam os crentes em Cristo de maneira jocosa. O que são isso? O que são essas atitudes, se não perseguição? Acontece que o diabo muda a estratégia dele. Antes fazia uma perseguição física contra as pessoas, de maneira a matar, a destruir fisicamente, causando medo e terror. Hoje, no nosso país, a perseguição não é mais física, apesar que em alguns lugares ainda há perseguição física. Mas a perseguição agora já é no campo mais intelectual, emocional, sentimental. Eles querem atribuir a quem serve a Cristo a uma pessoa que é jocosa, fundamentalista, religiosa, um ignorante, uma pessoa ruim, de modo a que as outras pessoas se afastem do cristianismo. É do tipo assim, poxa, se eu entrar no cristianismo, eu vou ter que suportar. Então, aqueles que nem conhecem o cristianismo já começam a se afastar simplesmente por sentir essa pressão em relação à obra de Cristo. Mas, irmãos,
Saiba de uma coisa, não importa a situação que estamos vivendo, uma coisa é certa, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Jesus e aquele que faz a minha vontade permanece para sempre. Essa é promessa do Pai, meu irmão. Essa é promessa de Deus. Então, fique em paz. Fique em paz. Deus está contigo. Vamos continuar, né? Então, às vezes, as pessoas, de maneira jocosa, tentam fazer caricaturas, né, do crente como inferiorizado, com menosprezo, de forma a diminuir. Só que isso já foi antecipado pelo próprio Jesus. Jesus já falou sobre isso para nós. Olha só, Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem-se, porque grande é a recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então, se você sofre perseguição, de acordo com Jesus, alegre-se por isso, porque perseguiram aqueles que foram antes de você, você é bem-aventurado por isso. Não fique feliz pela perseguição, porque você seria um estado masoquista, né? Eu desejo ser perseguido. Não é isso. Mas fique feliz. Se isso está acontecendo com você, saiba que você é filho de Deus. Inclusive, o próprio apóstolo falou isso. Vamos ler 2 Timóteo, né? O apóstolo Paulo, que era o perseguidor, ele vai falar exatamente isso para aqueles que querem viver uma vida em Cristo. 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 12, que ele diz: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É uma afirmação triste, porque seremos perseguidos, mas Jesus disse: se quando isso acontecer, fique feliz. Deus está com controle da sua vida. Amém? Vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico diz assim: quando um sistema se volta contra a igreja. O primeiro subtópico desse terceiro tópico diz: como era a perseguição contra os primeiros discípulos? É uma pergunta, né? Então a gente vai ver que Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. E Jesus antecipou isso, antecipou essa perseguição violenta do apóstolo. Na verdade, não do apóstolo, mas antecipou a perseguição. Eu até arrisco a dizer, né? Vamos ler lá em João, capítulo 16. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 16 e o verso 2. Eles expulsarão vocês das sinagogas e, até chegar a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Então, eles expulsarão vocês da sinagoga e até chegará a hora em que todo aquele que o matar pensará que com isso está prestando um culto a Deus. Não sei, você entendeu? Não sei se você conseguiu perceber, mas Jesus está falando assim: olha, vai chegar a hora que eles vão te expulsar e a hora vai chegar de tal forma que quando eles te matarem, eles pensarão que estarão cultuando a Deus com isso. Aí eu arrisco dizer, é minha visão, tá? Talvez Jesus estivesse pensando até no próprio apóstolo Paulo, né? Que na época Saulo que perseguia as pessoas até matar, pensando que isso era um culto a Deus, né? É claro que não somente o Saulo fez isso, né? Até hoje, a maioria das perseguições religiosas contra cristãos, né, principalmente em países muçulmanos, né, eles acreditam que estão fazendo um serviço a Deus ou ao Deus deles, né? Então, quando Jesus disse isso, não é somente o apóstolo Paulo, né, mas bem pertinho, aqueles que ouviram Jesus dizer isso imediatamente viram o apóstolo, o Saulo, né, perseguindo eles. E o apóstolo, depois que, quando se converte, ele percebe, né, que tudo que Jesus fez, falou e viveu, como o pastor Ezequias comentou na plenária, Paulo percebeu que tudo aquilo tinha não somente um cunho histórico para aquele instante, mas tinha um teor teológico para a nossa vida, para nós que estamos aqui, alguns milhares de anos de distância. Deus estava pensando também em você e na sua vida, tá bom? Segundo subtópico, perseguição, tortura e método. Muitos
não negaram a Jesus. Muitos não negaram a Jesus. E aqui é o texto que eu falei que eu ia citar para os irmãos, né? João 16 e 17, quando Jesus disse, também eu lhe digo que és Pedro, né? Quando Pedro faz uma afirmação muito maravilhosa a respeito de quem Jesus é, Jesus dirige a ele e fala assim, também lhe digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus garantiu isso, meus irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Romanos 8:31 diz, que diremos então à vista de todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não importa a perseguição, não importa a tortura, não importa os métodos que são utilizados a nos pescar, a nos querer fazer blasfemar, entenda, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí João 15, 18 e 19, né? João capítulo 15, versículo 18 e 19, Jesus diz assim para todos nós, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Jesus dizendo, antes de o mundo te odiar, ele me odiou primeiro. Continuando, versículo 19, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, dele eu escolhi vocês, e por isso o mundo odeia vocês. Você, meu irmão, causa um certo ódio no mundo. É luz no meio das trevas. Aquele que está andando nas trevas, quando brilha uma luz, afusca os olhos, a pessoa apaga a luz aí, está doendo. Então, isso causa um certo ódio. A santidade que Jesus te deu e a busca pela santidade que você está vivendo é para o mundo como se fosse assim, um argumento de justiça contra a sua vida, contra a vida deles. Então, eles falam assim, eu prefiro acabar com você, aí de forma velada ou de forma clara e evidente, mas isso é para que eles, sabe, para que eles possam continuar vivendo a vida deles. A sua santidade é de uma forma ou de outra uma acusação, né? Não vou dizer acusação, mas uma evidência do pecado dessas pessoas, né? Então, eles sempre irão odiar a gente. O mundo sempre vai odiar. Terceiro subtópico, chegando já ao final, perseguição aos pentecostais. Aqui o comentarista quer trazer, né, uma perseguição que não é externa à igreja, às vezes dentro da própria igreja, né? Aqueles que dizem ser crentes em Cristo. E aí, quando apareceu o movimento pentecostal resgatando aquilo que estava na igreja do primeiro século, que foi esquecido durante o decorrer das eras, quando a igreja, o movimento pentecostal começa a resgatar a ação do Espírito Santo, aquilo era uma novidade muito grande, e aí as pessoas começaram a falar assim, não, eu recuso isso, perseguiram até, não sei se exageraria dizer, mataram algumas pessoas por causa dessa novidade que era o movimento pentecostal. Não que a teologia do movimento pentecostal era nova, simplesmente foi esquecida, mas para aquelas pessoas era uma novidade. Então, eles viram aquilo como novo e não quiseram aceitar e criaram uma perseguição dentro da própria igreja. Então, tudo porque pregaram uma doutrina que a religião oficial naquele instante não aceitava. Foi exatamente o que Paulo viveu naquela época, aquele que perseguiu as pessoas. Quando ele se converte, ele foi perseguido. E aí me chama a atenção isso daí, né, meus irmãos? Que Deus nos livre dos perseguidores, mas que Deus também nos livre de perseguir os nossos irmãos. Então, às vezes, por bobeira, por um zelo descontrolado, por falta de conhecimento, nós possamos incorrer no erro de perseguir pessoas que estão inocentemente servindo a Deus. Então, que Deus nos livre de perseguidores e que Deus nos livre de sermos os perseguidores. Paulo era um perseguidor, foi perseguido. Os irmãos do movimento pentecostal, no seu início, foi perseguido também. Paulo, o pastor Ezequias falou na plenária, Paulo era um grande progressista, né? Trazia muita novidade, que era a interpretação da lei correta, né? O que ia acontecer com Cristo, e isso era algo extremamente escandaloso. E às vezes alguém, quando traz alguma coisa nova, a gente, tudo bem, tem que ir com calma, não pode ir mudando tudo jeito, de toda hora, mas temos que apresentar a resistência, mas sem apresentar oposição e perseguição.
vamos olhar com calma, com cautela e glorificar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, concluindo, né? Que a gente volta para a verdade prática, a igreja só sobreviveu até os dias de hoje. Eu e você estamos aqui discutindo a palavra de Deus por um único motivo. Deus é o zelador da igreja. Deus cuida da igreja. Deus é o protetor da igreja. Porque se não fosse isso, a quantidade de perseguição que a igreja já suportou, ela teria sucumbido. Mas hoje eu e você podemos suportar a perseguição e ainda como Jesus, nos alegrarmos por causa disso, porque é Ele que tem cuidado de nós. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que alegria muito grande participar desse momento com você. Que Deus te livre da perseguição. Se você estiver sofrendo perseguição, saiba que o meio-dia está a chegar, quando tudo vai mudar. O perseguidor se tornará o seu irmão e ainda te ajudará na obra. Fique tranquilo. Mas que Deus nos livre dos perseguidores e de sermos perseguidores. Amém? Então não esqueça aí, meus irmãos, de dar um joinha aí embaixo aí, deixe o seu comentário. Se você tiver alguma pergunta aí, faça para mim diretamente, faça aí para cada um de nós estaremos respondendo. Que Deus abençoe mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho e pela bondade. Tchau, tchau. Muito bem, que Deus abençoe o nosso professor, nosso irmão Juliano, e que no próximo domingo estejamos todos juntos, mais uma vez aqui, podendo aprender da palavra de Deus. Esperamos você. Compartilhe, divulgue, convide um amigo para que possa participar. Venha participar de forma presencial em uma das nossas congregações mais próximas de você. Ore comigo. Vamos agradecer a Deus? Pai, te louvamos pela oportunidade, Senhor, de poder estarmos reunidos em torno da Tua palavra, podendo aprender de Ti, pedindo que o Senhor abençoe a cada um dos Teus filhos que participaram, Senhor, desta aula, Senhor. Que a Tua palavra alcance os corações, que sejamos edificados cada dia mais por ela, Senhor. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Que Deus abençoe. Até o próximo domingo.